Mas está na hora da gente falar também do grande vencedor, porque ele estava meio por baixo, até 2022 ele estava por baixo, fez uma aposta aí no Tarcísio para o governo, o Rodrigo Garcia tinha uma ampla coalizão, não é? E ficou com o Lula e com o Tarcísio, fez um laicá, o secretário, elegeu o maior número de feitos. Eu quero falar do enxadrista, o mequinho da política, Gilberto Kassab. Como falamos aqui, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que nestas eleições o centro venceu a polarização. O partido conquistou o maior número de prefeituras neste pleito, desbancando o MDB. O secretário de governo do estado de São Paulo falou o que é preciso para que o centro tenha um protagonismo também nas eleições presidenciais. Vai você, Kassab. A política está se renovando rapidamente, não é apenas no PSD. Vamos lembrar aqui da Raquel Lira, do Eduardo Campos, do ministro da Educação, o Camilo, que é um excelente quadro, o governador do Piauí, que é do PT. Então, o que falta para esse partido de centro é concluir esse processo de renovação, de convite para novos quadros da política, trazendo mulheres, trazendo jovens, enfim, oxigenando os partidos. É isso que vai nos permitir, ao centro, em breve, se apresentar com candidatos. O que faz um partido são as suas ideias, seu programa e os seus líderes. O PSD está procurando ir nessa linha e eu acho que os outros partidos de centro terão esse caminho também. Muito bem, Gilberto Kassab, mas aqui nós temos que debater. Você sabe, né, meu filho? Então, a primeira pergunta que eu faço é, Sérgio Zagarino, o centro ou o centrão ganharam as eleições? O centrão, o Capês, é evidente que o centrão. Eu digo isso porque, vamos pensar que o Brasil é grande, gente. O Brasil é grande demais, tem mais de 5.500 municípios. Desses municípios, 888, eles saíram como vitorioso candidatos do PSD. Só que desses municípios, que é uma pessoa jurídica, a prefeitura emprega muita gente. Geralmente, quando a máquina ela vai disputar as eleições, o Kassab só tem o poder de convencer os prefeitos a irem para o partido dele, que depois, como ele tem acesso ao governo estadual e ao governo federal, ele consegue alimentar essas prefeituras pequenas que dependem, sabe do quê? Você que está em casa, adivinhe? De emendas. Essas prefeituras pequenas vivem de emendas. Então, Kassab, que é um grande articulador, parabéns, Kassab, você consegue fazer isso com maestria, ele vai e convence ali esses candidatos a disputarem as eleições pelo partido dele. Então, não dá para dizer que o centro sai vitorioso, o centro ideológico, que não é nem direita nem esquerda, sai vitorioso, a política tradicional velha, a política velha sai vitoriosa. A política nova, que é, olha, eu pretendo viver num estado que não interfira tanto nas relações humanas, um estado que esteja mais focado em intervir de uma forma apenas necessária, ou então eu pretendo um estado que seja aquele estado que atua em todas as áreas. Não é isso que a gente está discutindo. O que a gente está discutindo é as eleições vitoriosas do centrão são PSD, MDB, PP, União Brasil, são todas relacionadas aos caciques partidários, aos envios de emendas. Tanto é verdade que, se você pegar os dados, pode ter certeza, os prefeitos que buscaram reeleição, eles com certeza foram reeleitos graças ao longo dos últimos 4 anos do seu mandato, terem recebido aí milhões e milhões de reais de emendas. Principalmente nas cidades pequenas, que o orçamento da cidade, Capês, ele não é o suficiente para conseguir bancar ali todos os custos. Então, o prefeito ele tem a máquina municipal, empregando ali dezenas, centenas de pessoas. O prefeito tem o recebimento dessas emendas PIX. E aí, o grande articulador político do país é o Kassab, é óbvio que ele iria sair como vitorioso. A tendência, inclusive, é aumentar, é crescer esses números. Muito bem. João Belutti, é claro que eu não vou deixar aqui de dar os parabéns para o Kassab, porque ele sai do zero, sai do Democratas, monta um partido, consegue, aos poucos, Democratas acaba, funde com a União Brasil, e ele monta um partido que hoje é o maior partido do país. Então, o Kassab tem todos os seus méritos, e os méritos aqui são reconhecidos. Agora, meu querido João Belutti, não deixa de ser um pouco maquiavélico. Os 50 bilhões de reais das emendas parlamentares atrapalharam a gestão do governo federal,
aprofundaram o déficit fiscal, deixaram esses primeiros 2 anos de gestão, uma gestão de narrativas, só papo furado, papo, e o dinheiro que precisava foi para essas emendas parlamentares, e as emendas parlamentares pagas pelo governo federal alimentaram as prefeituras do Centrão. Você veja o número de prefeitos que acabaram se elegendo desses partidos que compõem o Centrão. E, por outro lado, aqui na capital, na principal eleição do país, que é a capital de São Paulo, no confronto Jair Bolsonaro-Lula, o Jair Bolsonaro leva vantagem porque ele engajou efetivamente na campanha do Ricardo Nunes. Então, não sei se dá para dizer que foi uma vitória do centro. Foi uma vitória mista do fisiologismo com a direita. Com essa nova direita mais amalgamada, podemos dizer assim, ao sistema, né? Adepta, aderida ao sistema. Porque a gente vê, a única certeza que se dizia antes é não se sabe quem vai ganhar a eleição, só se sabe que o Kassab será ministro. Vamos lembrar do impeachment da Dilma? O Kassab foi o último ministro a sair quando a Dilma já estava na derrocada e, sem constrangimento nenhum, virou ministro no governo Temer. O Kassab ele é governo, independente de quem esteja no governo, estará lá o Kassab. E essa história de fundação do PSD é muito curiosa, porque ele meio que substituiu o Democratas mesmo, né? O DEM, o antigo PFL, hoje substituiu o MDB na política desse centrão, podemos colocar assim. O Kassab é o que tem mais prefeituras agora com o PSD em São Paulo, é o que tem mais no Brasil, e a gente vê que até uma campanha feita na reta final por alguns apoiadores do Bolsonaro de não votar no 55, no PSD, não deu certo, porque o PSD ficou como o maior vencedor. Eu acho que, e se o Boulos, por exemplo, não de ganhar a prefeitura de São Paulo, eu não duvido nada que o PSD do Kassab comporá o governo, porque ele é especialista em compor o governo, compor a máquina, estar na máquina, independente de quem esteja, vide que o partido PSD vota quase sempre com o governo Lula também, que foi o grande derrotado nas eleições, para mim foi o Lula. Agora, Diego Tavares, por amor à polêmica, agora eu vou dar razão pro Gilberto Kassab. Porque se ganhou foi o centro, o Kassab está se autoelogiando. Ele está dizendo de uma maneira, claro, porque ele apoiou aqui o Tarcísio e lá o governo federal, ele está dizendo, quem ganhou essa eleição fui eu. E eu acho que ele ganhou essa eleição. Você vê a alegria dele ali ao lado do Ricardo Nunes? Tá lá até, emagreceu, tá formoso, tá se cuidando. Eu queria ouvir você, meu querido Diego Tavares. Se o centro venceu, Gilberto Kassab venceu? Olha, Capês, eu acho que todas as críticas aqui feitas ao Gilberto Kassab, as respeitosas críticas feitas pelos meus colegas, são reais. A única coisa que Gilberto Kassab não é nesse processo é um mentiroso, porque, de fato, ele venceu. Venceu colocando o pé nas duas canoas, como nós constatamos aqui. Tem a sua participação no governo federal. Inclusive, o PSD é titular de 3 pastas importantes no governo federal. Acho que Minas e Energia, Agricultura e Pesca, salvo engano. E também tem aqui a sua grande importância debaixo do guarda-chuva do governador Tarcísio. Mas tem outra coisa também que o Gilberto Kassab ele foi muito inteligente politicamente de fazer e que fez com que ele atingisse esse feito histórico de ter o maior número de prefeituras. Sempre bom lembrar também que é a primeira vez que o MDB não é o partido com mais prefeituras desde a redemocratização. É a primeira vez que um partido desbanca o MDB nesse ranking. Então, o Kassab soube aproveitar, além dessa estratégia política dele de estar em todos os lugares, o fato de absorver o espólio do PSDB aqui no estado de São Paulo. Grande parte das prefeituras que pertenciam ao PSDB, nas janelas partidárias e ao longo do processo, foram transferidas para o PSD de Gilberto Kassab. E, claro, bem ou mal, goste ou não goste, se você acha isso bom ou ruim, é uma outra análise. Mas do ponto de vista político, do ponto de vista pragmático, é uma decisão de um grande estrategista político. Ele está de olho institucionalmente para dentro do seu partido. E é isso que todo cacique partidário entende que ele deve fazer, tornar o seu partido cada vez mais forte. O que foi, Zagarinho? Gilberto Kassab tem feito isso com grande assertividade. O Zagarinho está agitado. Você está se vingando. Tudo que o Leandro Ferreira passava com você, agora você vai passar com o Zagarinho. Eu tô agitado porque eu não aceito esse tipo de pensamento. É inadmissível. Olha, uau, é inadmissível. bateu pesado. Nós vivemos num país que a gente consegue elogiar a articulação política de A, B ou C em razão de fisiologismo. Eu peguei números aqui que indicam que as 100 cidades que mais receberam com emendas parlamentares, de 51 prefeitos que tentaram a reeleição, 50 foram reeleitos. Isso é evidente que pessoas que agem dessa forma, eles atrapalham a democracia. A democracia, ela exige a vontade popular, uma disputa justa, equilibrada. Como é que
você vai desbancar um prefeito que está recebendo ali uma chuva de dinheiro de um deputado que está brincando com você, telespectador em casa, como se fosse um jogo de tabuleiro, assim, ó, brincando com você. Só que isso não é democracia. A gente precisa, Diegão, entender que é necessário ter uma disputa muito mais voltada à emoção, em termos econômicos, como foi a disputa presidencial ali com o Jair Messias Bolsonaro, do que, de fato, comemorar que o MDB e que o PSD são vitoriosos nessa eleição. Tem uma coisa, Zaga, você fez um espantalho para bater aqui, não foi esse o meu argumento. Eu não estou defendendo o fisiologismo, não estou defendendo essa cultura nefasta que nós fazemos aqui, que nós cultuamos aqui no Brasil, de se governar por emenda, até porque eu sei que isso prejudica muito o orçamento público, acaba criando uma demanda cada vez maior no Congresso Nacional por emendas parlamentares, a fim de que essas emendas sejam direcionadas às bases parlamentares para eleger esses prefeitos e depois eleger os deputados. Eu acho isso condenável também. A minha questão é, do ponto de vista político pragmático, o Gilberto Kassab, dentro de um sistema democrático que tem os partidos como núcleo, porque a nossa democracia, ela não existe sem partido político. Eu sou um defensor da candidatura avulsa, da candidatura sem partido, sou um defensor de uma maior governança dentro dos partidos, maior transparência das contas partidárias. Eu defendo o fim do fundo partidário, o fim do fundo eleitoral, mas dentro do sistema criado, dentro das regras do jogo como elas estão, nós não podemos negar que o Kassab é um grande jogador. Bem por isso, quebrou um recorde histórico que pertencia ao MDB do maior número de prefeituras do país. Não entrei no mérito se isso é bom, se isso é ruim. Isso é péssimo. Pragmaticamente, do ponto de vista estratégico da política, o Gilberto Kassab, com as atuais regras do jogo, é um grande jogador. Bem por isso, é um dos grandes homens do governador Tarcísio. Colocou bem sua posição. Agora, o João Belucci, mas no Rio o Bolsonaro perdeu, né? Lá deu. Ali foi mais a questão da gestão, do administrador, né? Porque o Eduardo Paes é um bom gestor também. Então ali foi a questão do administrador, o Ramagem, que eu acho um excelente deputado, eu acompanho ele nas CPIs, sabe perguntar, sabe colocar, acho que é um grande valor, delegado federal. Mas acho que ali foi o eleitor carioca optou ali pela segurança da gestão. Como aqui o Ricardo Nunes, que vinha fazendo uma gestão boa, também está se optando pela segurança da gestão. Como é que está aí? O lado gestor, o lado ideológico. Aí o Kassab teria razão ao dizer que o centro ganhou, ou seja, as administrações, com as críticas feitas pelo Zagarino, claro, de que vieram emendas parlamentares inundando as prefeituras, mas foram prestigiadas as reeleições em detrimento das novidades ideológicas? Não foi. No Rio de Janeiro, não é que foi surpresa a eleição do Eduardo Paes, foi surpresa o tanto de apoio que ele teve, que em tese seriam apoios naturais da direita, como de muitos líderes evangélicos, muitos líderes religiosos, enfim, muita gente apoiou o Eduardo Paes. Ele articulou a questão do estádio do Flamengo, muitas outras coisas que têm muito apelo popular. E lá o Eduardo Paes, ele é Kassab mesmo, ele é PSD 55, teve uma vitória acachapante, mas acho que o Eduardo Ramagem tem caminho político. Foi a primeira eleição dele, ainda estava até um pouco travado nos debates, tende a melhorar o seu media training, como ocorreu com todos os candidatos aqui em São Paulo. O próprio Ricardo Nunes, eu lembro no começo do ano, ele deu uma entrevista no Pânico, estava bem travadão também, agora está bem solto, está mais articulado, porque você também precisa dessa segurança na comunicação que às vezes o candidato não tem, porque, convenhamos, é difícil você ir para um debate, disputar, fazer os discursos, saber tantos assuntos ao mesmo tempo, tantos nomes, e eles se saíram bem. Agora eu vejo, tristemente, para o Rio de Janeiro, a eleição do Eduardo Paes, a reeleição, eu lamento como cidadão brasileiro, paulistano, mesmo estando longe, eu lamento a eleição do Eduardo Paes de todas as maneiras, acho que é uma continuidade terrível, mas o Rio de Janeiro, independente de tudo, continua absolutamente lindo.